Eu quero fazer uma análise da situação atual no mundo e concluir o seguinte: o mundo vai se armando com velocidade para cumprir as profecias. E em especial eu vou trazer a profecia de Joel no capítulo 3. Nós estamos acompanhando notícias. A grande mídia do mundo está toda centrada nas mãos de pessoas que atendem ao espírito do anticristo, a Satanás. Nós não sabemos a verdade. Para que nós saibamos um pouco melhor como as coisas estão acontecendo, temos que recolher pedaços de notícias e informações basicamente através da internet, e temos que fugir um pouco dos veículos oficiais de mídia, as TVs e os informativos, porque eles são tendenciosos. Por exemplo, não se fala do alto índice de suicídios que há no Brasil. Crianças no mundo todo, o índice de suicídios é muito alto, mas o Brasil está caminhando muito, avançando nessa direção, mas isso não é falado. O mundo vai se armando para a guerra, como poucas vezes na história. O globalismo fez com que o mundo se visse como um todo, e assim algo que acontece na China tem repercussão no Brasil, algo que acontece na Venezuela tem repercussão na Rússia, na Europa. O mundo está todo interligado. O que acontece aqui através da internet vai imediatamente como informação para outros lugares. É só a gente conseguir essas informações. E a profecia então de Joel, no capítulo 3, começa assim: o Senhor dizendo: eis que naqueles dias, naquele tempo, eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra todas as nações, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem essas nações espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Mas o Senhor disse: isso é vingança. Virá esse dia em que eu mudarei a sorte do meu povo Israel e o farei vir para a sua própria terra. Bom, profecia maravilhosa que vemos se cumprir. Israel, que andou aí espalhado por cerca de 2000 anos, hoje é uma realidade, um país poderoso, embora com um território pequeno, mas eles aproveitam bem o território. É um país muito poderoso, altamente desenvolvido em armas, em tecnologia, em ciências de um modo geral, na medicina, na agricultura, em muitas áreas. Israel é um país altamente desenvolvido, é um país rico, é um país muito rico, e em todas as guerras ultimamente, Israel sempre se sai vencedor. É um país, digamos assim, invencível, humanamente falando, mas isso incomoda muitos. Há um homem que é o conselheiro do presidente Putin da Rússia, que fica bastante incomodado com isto, e ele é como que o mago, é como que o conselheiro. Ele diz: temos que parar Israel, alguém tem que parar Israel. E então todas as ações da Rússia têm sido dirigidas ultimamente nessa direção. Toda a guerra da Ucrânia mostra um envolvimento da Rússia num propósito maior, que é de atacar Israel. Mas por que razão a Rússia vai colocar isso como prioridade? A Rússia não, mas
mas Deus diz que vai fazer a Rússia ser trazida contra Israel. Então tudo que está acontecendo é Deus agindo, trazendo a Rússia contra Israel. A guerra da Ucrânia foi causada para conquistar uma faixa de terra que a Rússia queria, para trazer continuidade ao seu território até ali a península da Crimeia, o ponto mais próximo de Israel. Eles estão ali relativamente próximos de Israel. Através do Mar Negro e Mediterrâneo, a Rússia chegará a Israel por navios, trazendo aviões e, enfim, por terra, através da Turquia, que é a antiga Ásia Menor. A Rússia virá com tropas também. Mas as tropas serão providas muito mais dos países árabes e muçulmanos que estão em volta de Israel, que vão fornecer a mão de obra de infantaria, os soldados de terra, para cumprirem a profecia de Joel 3 e cumprir a profecia de Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog. O Senhor diz: quando Israel estiver morando bem, você, Gog, vai ser trazido, eu vou botar o anzol no seu queixo e vou puxar você para invadir Israel. É o que Deus diz. Então a Rússia está se armando e se preparando nessa direção. Depois dessas últimas guerras aí contra o Irã, a Rússia está investindo pesado para recuperar o Irã. A Rússia está investindo num relacionamento com a Turquia, e são países poderosos. E os outros, tipo Líbano, Síria, Iraque, eles farão parte também desse conglomerado, e eles vão se unir para atacar Israel. E, no meu entender, isso vai ser logo no início da grande tribulação. Mas isso cumpre também a profecia de Joel no capítulo 3. Naqueles tempos o Senhor vai congregar de novo Israel na sua terra. É o que está acontecendo. Essa primeira parte está se cumprindo. Agora, a segunda parte eu vou ler na continuação aqui em Joel, no capítulo 3. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Guerra santa é a jihad islâmica. Eles estão aí com ódio de Israel. Os muçulmanos são ensinados desde crianças que eles são preparados para destruir os inimigos hereges, basicamente os judeus e os cristãos. E eles estão apregoando guerra santa e estão se preparando para isto. E a profecia continua, versículo 10: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco: eu sou forte. A Rússia é um país muito interessante. Ela produz basicamente duas coisas: petróleo e armas. O petróleo está um pouco em baixa. A Rússia precisa de que haja guerras no mundo para que os países comprem armas que ela fabrica. A Rússia é um grande fabricante de armas e precisa que o mundo esteja em guerra para comprar as armas. Houve uma época, glasnost, aí, quando a União Soviética caiu, o mundo comemorou e houve assim um apaziguamento geral. E os Estados Unidos diminuíram o ritmo de fabricação de armas. A Europa decidiu não fabricar praticamente arma nenhuma. O Japão também tinha saído da Segunda Guerra bem ferido e não queria mais entrar em guerra. O mundo estava calmo. A China estava devagar. De repente muda tudo e os países todos do mundo estão se armando poderosamente. Você quer
ouvir, por exemplo, um país dos que mais investem em armas, Coreia do Sul. A Coreia do Norte também é um pouco misteriosa, mas ela está investindo pesadamente em armas. Mas a Coreia do Sul também. E o Japão não quer ficar para trás. O Japão está investindo terrivelmente em armas. Nós estamos falando de países ricos e poderosos. Coreia do Sul, Japão, nem se compara com o Brasil em termos de investimentos em armas. O Brasil é um nada. O Brasil, eu acho que não dá nem para a Venezuela numa guerra. Mas esses países são poderosos, estão se armando. Os Estados Unidos estão, de certa forma, armando Taiwan. A China é o país que mais se arma, vertiginosamente investindo em armas. Os Estados Unidos não querem ficar para trás. A Europa, que estava acreditando em passividade, agora está investindo pesadamente em armas. A Alemanha, que tinha prometido nunca mais entrar em guerra, todos os países da Europa, inclusive Suíça, estão gastando com armas, cumprindo a profecia. Por enquanto, eles estão atônitos. A Europa está investindo em armas para se defender da Rússia. A Rússia está fazendo guerras para poder ter para quem vender armas. A China quer conquistar Taiwan. O Japão está investindo em armas e a Coreia do Sul para se defenderem da China. Mas tudo isso vai mudar. O fato é que essas armas vão ser usadas. Hoje, os países estão investindo em armas, mas essas armas vão ser usadas. E para encerrar, em Joel, no capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz: apressai-vos. Então eu creio que isso vai cumprir. A partir de agora vai ser tudo muito rápido. O que aconteceu na Venezuela vai acontecer em muitos outros países. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor. Congregai-vos para fazer descer seus valentes para o vale de Josafá. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. É a planície de Esdraelon ou Armagedon. Porque o Senhor diz: ali me assentarei para julgar todas as nações. Deus está falando da vinda dele, que está muito próxima. Jesus está para voltar e o mundo estará armado até os dentes quando Jesus voltar no Armagedon e vai estabelecer o reino dele aqui, depois de destruir as armas e o mundo todo. Nós estamos na iminência de ver tudo isso se cumprindo, que a primeira parte da profecia está se cumprindo, a restauração de Israel e o mundo se armando. Só falta agora usar as armas e Jesus voltará. Olha que impressionante! E nós devemos dedicar nossa vida ao Senhor, porque já estamos muito próximos de tudo isto acontecer. Você está